Graças a Deus. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor e orar abençoando a tua vida. O Espírito Santo já tocou em você. Eu creio. Já tocou aí na tua alma. Em nome de Jesus. Tem um bálsamo de cura que já está dentro de você. Profetiza na vida do teu irmão, diga: eu creio que o bálsamo de cura já tocou nas suas emoções. Diga: você já é curado, você já é sarado. Diga: o teu passado não vai mais comprometer o teu futuro. Teu futuro vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1, por favor. Neemias 1. Eu vou ler todo o capítulo de número 1 de Neemias junto com você, por favor. Neemias 1, na Nova Versão Internacional, que diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Entenda, grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Pense em alguém que não se conformou em saber a situação dos seus familiares, e por causa disso ele se colocou lamentando, jejuando e orando. Esse lamento não é murmuração, irmão, é um sentimento de compaixão, comiseração. Verso de número 5: então eu disse, aí ele vai orar: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericórdia com os que te temem e obedecem aos teus mandamentos, que os seus ouvidos estejam atentos e os seus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Oração feita dia e noite, oração feita de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei, ou melhor, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Verso 10: esses são os teus servos, o teu povo. Ele continua orando. Tu os resgatastes com o teu grande poder, com o seu braço forte. Senhor, que os seus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, ele diz: eu era o copeiro do rei. E eu quero orar, segundo essa palavra, para que o Espírito Santo de Deus revele a palavra que Deus tem para você hoje e para mim, em nome de Jesus. Amado Pai,
Como é bom estarmos reunidos na tua presença, e como é bom nos reunirmos como igreja. Eu sei que essa é uma pequena parte, mas a tua palavra diz que onde nós estamos reunidos 2 ou mais em teu nome, o Senhor se faz presente, e o Senhor está aqui, a pessoa mais importante. Nós nos rendemos, nós nos submetemos, nós nos humilhamos diante de ti, porque nós somos guiados pela palavra, Senhor. Nós cremos nela, e nós queremos te ouvir. Agora, Espírito Santo, vivifica essa palavra, e torna ela uma palavra específica na vida de cada um dos seus filhos agora. Os que estão aqui no templo, na congregação, e os que estão me assistindo através da transmissão na internet. Alcança, revela, Senhor, libera o poder da palavra, porque a palavra não volta para o Senhor vazia, antes de cumprir tudo aquilo que ela é designada. Enquanto os seus filhos estão aqui te ouvindo, acoberta a vida deles, da família deles, do sangue de Jesus, que o inimigo não os toque em lugar nenhum, e Deus, que essa palavra semeada, ela possa crescer, ela não seja roubada, mas que antes ela venha produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Me usa na tua mão, Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Na semana passada, o Espírito Santo de Deus me deu uma palavra profética, dizendo que nós estamos em um tempo de restituição. E eu quero que você guarde isso no teu coração. A palavra profética da parte de Deus para mim e para você, é uma palavra de restituição. Você crê que está nesse tempo de restituição? Olhe para os olhos do irmão pertinho de você, profetiza, diga: eu profetizo, que você está entrando num tempo de restituição. O Senhor está liberando sobre a tua vida uma palavra de restituição, no nome de Jesus. E eu falei sobre uma restituição completa, através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio restaurar e restituir todas as coisas. A Bíblia diz que por causa do pecado, nós estávamos destituídos, separados da glória de Deus. Todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Junto com essa separação veio a morte, e junto com a morte a consequência é que nós perdemos a nossa herança, nós perdemos tudo. Todas as pessoas separadas de Deus foram roubadas, primeiro da coisa mais importante, que é a própria presença de Deus, e segundo, da capacidade de sonhar, da capacidade de viver as promessas de Deus. Mas Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele vem nos reconciliar com Deus. A maior obra de restituição foi trazer o homem de volta à presença de Deus. O homem foi restituído à presença de Deus através de Jesus Cristo. Essa é a maior obra de restituição. Nós chamamos ela de a obra da salvação, ou a obra da justificação. Diante de Deus, você que crê em Jesus, você foi salvo. Romanos capítulo de número 10, fala que se com o teu coração você crê que Jesus Cristo ressuscitou, e que se com a tua boca você confessa essa verdade, então você é salvo. Logo, a salvação é fruto da graça, nós recebemos de graça, mas para Jesus custou a própria vida dele. Essa é a maior restituição que eu e você poderíamos ter, e a partir dessa restituição, o Senhor vai restituir você em cada área da sua vida. Eu quero profetizar uma restituição completa. Eu profetizo em nome de Jesus que haja uma restauração, uma restituição completa a partir da vida de Jesus em cada área da sua vida. O Senhor me deu essa palavra baseada em 2 Reis, no capítulo de número 8, quando o profeta Eliseu, ele chega a uma mulher
aquela mulher que era viúva e o filho havia morrido, e Deus havia usado ele para ressuscitar o menino, e Deus estava restituindo tudo na vida dela. O profeta diz: olha, você está entrando num tempo onde há uma palavra profética da parte de Deus que vai guiar a sua vida. E ela se submeteu a essa palavra, e o profeta disse: onde você está, haverá um tratamento de Deus, haverá uma mudança que Deus vai provocar, e haverá 7 anos de fome. Pega seu filho, vai para o lugar onde você puder ir, e não volte até que essa fome se acabe. E segundo a instrução de Deus, ela parte em direção à palavra profética, crendo que aquilo que Deus estava falando aconteceria. E segundo a instrução de Deus, aconteceu. Houve uma fome tão grande em Israel, que talvez se ela tivesse ficado lá, ela também seria comprometida. Deus estava trabalhando com a nação, tratando a nação, mas ao mesmo tempo, estava sustentando a serva de Deus, estava guardando a serva de Deus, ela e a vida dela. E a Bíblia diz que depois de 7 anos, ela volta para readquirir aquilo que era direito dela, a propriedade dela. Enquanto ela estava indo na presença do rei, Geazi também estava lá falando sobre os feitos de Eliseu, e especificamente falando sobre ela, que Deus havia usado Eliseu para ressuscitar o filho dela. E quando ela chega para reivindicar o que é dela, o rei pergunta: de fato, isso aconteceu com você? E ela testifica, e ela conta, e ela dá o testemunho, e o rei diz: devolva-lhe tudo que é dela, devolva-lhe a propriedade dela, devolva a colheita com juros daquilo que é dela. E eu declarei, irmão, que aparentemente coisas do passado que Deus já havia prometido a você, que já havia entregue nas suas mãos, mas que aparentemente você tinha perdido, não foi perdido. Não foi perdido, ficou guardado e escondido nas mãos do rei, para que esse tempo fosse devolvido. Essa é a palavra de restituição. O que aparentemente ficou perdido, não ficou, ficou escondido e guardado pelo rei, para que nesse tempo fosse restituído para você. Eu continuo profetizando, em Cristo Jesus, há uma palavra de restituição completa, agindo na sua vida. Eu profetizo que essa palavra vai restituir cada área da sua vida, que havia sido comprometida, no nome de Jesus. Você crê assim? Uma das palavras que o Senhor me disse, fale, que dentro dessa restauração ou restituição está família, bens, propriedades, posses, heranças e honra. Muita gente que foi envergonhada por aquilo que aconteceu no passado vai ser honrada por Deus nesse tempo. Eu quero declarar que no lugar da tua vergonha vai haver dupla honra. No lugar da tua vergonha haverá dupla honra. No lugar onde você foi mais envergonhado, Deus vai honrar você. É a profecia. E eu estava orando desde ontem, dizendo: Senhor, qual é a palavra que eu vou transmitir, a palavra profética, porque nós nos movemos por ela. Deus, Ele pode nos dar uma palavra de instrução, exortação, orientação, ensino, mas nesses dias, a palavra é profética, e toda palavra profética, ela fala o que Deus já viu como real, e que vai se tornar real na sua vida. A palavra profética anuncia o que Deus vai fazer, e eu quero liberar, irmão, que coisas gloriosas e maravilhosas tem preparado o Senhor para você nesses dias. Haverá um rompimento de restauração, haverá um rompimento de restituição, e será completo em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. E aquilo que aparentemente havia sido perdido, não foi, ficou guardado, e nesse tempo vai ser restituído. Você crê assim?
Na semana passada o Senhor me levou a Neemias para confirmar essa palavra. E eu disse: Espírito Santo, confirma então se essa a palavra de hoje. E o Senhor me disse: fale sobre a restauração familiar. Irmãos, essa história de Neemias, ela é maravilhosa. Essa história fala de um período muito importante na história de Israel. E ela acontece quando o povo vai cativo para a Babilônia. Você sabe, irmão, que o povo de Deus, para você entender um pouquinho a história, ele foi criado para ter Deus como governo na vida deles. Mas eles olharam para as outras nações e eles queriam reis. E eles pediram reis. Mas não era da vontade de Deus. Tem coisas que Deus permite, mudanças que Deus autoriza, e tem mudanças que Deus faz acontecer, é da própria vontade de Deus. Mas mudanças permissivas, Deus permitiu. E aí vem o reinado de um rei chamado Saul, e a nação ainda era uma só. Depois vem o reinado do segundo rei chamado Davi, e a nação também era uma só. Quando Davi morre, o filho dele assume como terceiro reinado do povo hebreu, chamado Salomão. Salomão governa, mas no final do reinado, e quando Salomão morre, há uma divisão entre as tribos. Duas tribos ficam como sendo a tribo do sul, e 10 tribos vão para a tribo do norte. E a Bíblia diz que o povo agora é separado, e eles começam agora a se contaminar com outros deuses, principalmente as 10 tribos. Eles começam a servir outros deuses, e todas as vezes que o povo se desviava da presença de Deus, eles acabavam vivendo um período de fome, de escassez. Não era Deus que queria, mas infelizmente a escolha deles é que gerava isso na vida deles. E a Bíblia diz que por causa disso, os babilônios invadem Israel e levam cativo, preso, o povo de Deus, que fica 70 anos num lugar chamado exílio babilônico. É o tempo bíblico chamado exílio babilônico. E durante esse tempo, os profetas já tinham profetizado que isso aconteceria. Mas no final desse tempo aqui, havia um homem chamado Neemias, que fica sabendo, através do irmão dele, a condição dos cativos sobreviventes. A palavra de Deus diz sobreviventes, que agora estavam em Jerusalém, e a notícia era ruim. O irmão dele diz: olha, não está nada bem com as pessoas que estão lá em Jerusalém, eles estão muito maus, eles saíram do cativeiro, estão voltando agora para a terra de Israel, mas estão passando por sofrimento e humilhação. Sofrimento e humilhação. E a Bíblia diz que aquilo agitou o coração dele, entristeceu o coração de Neemias. E o coração de Neemias se compadeceu da situação de saber que os seus familiares, o seu país estava passando uma dificuldade tão grande, estava tão assolado. Israel estava em ruínas, os muros que cercavam a cidade estavam destruídos, as portas, que eram as portas de entrada e de segurança, foram queimadas, e agora o povo estava desprotegido, vulnerável a ataques do inimigo. Pense você em algo espiritual, pessoas que você ama, vulneráveis a ataque e a ação do inimigo. E isso não fez com que Neemias ele fizesse vista grossa, pelo contrário, irmão.
A Bíblia fala que depois que ele recebeu essa notícia, no verso 4, ele diz, de Neemias 1, quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e eu chorei. Eu sentei e eu chorei. É alguém que está se importando com pessoas que ele conhece, com pessoas que ele amava, com pessoas que ele estimava, mas que estavam derrotadas, que estavam humilhadas e envergonhadas. E ele diz, eu sentei e eu chorei, e eu passei dias me lamentando. Esse lamento não é murmuração, esse lamento é do tipo, puxa vida, Deus tinha algo tão maravilhoso, e eles estão vivendo uma coisa tão ruim. Deus tinha palavras tão gloriosas, Deus tinha promessas maravilhosas, mas o que eu vejo hoje está muito longe, e bem diferente daquilo que Deus havia prometido. E o texto fala, irmão, que ele passou dias se lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. E eu quero destacar isso. Neemias jejuou e fez uma oração de arrependimento e fé. A maioria do texto que compõe a oração de Neemias ao povo hebreu é uma oração de arrependimento. Ele se coloca na posição do povo diante de Deus, e por duas vezes ele diz, Deus, o Senhor deu promessas tão grandes, o Senhor é misericordioso, o Senhor é grande e temível, o Senhor é fiel, misericordioso, agora atenta os seus ouvidos ao teu servo, abre os seus olhos. É uma oração, é uma pessoa que se coloca diante de Deus e sabe, Deus está ouvindo o que eu estou falando, Deus está ouvindo o que eu estou clamando. E ali para frente, ele começa a dizer, o Senhor foi claro em dizer, que se nós te obedecemos, nós ficaríamos em segurança, mas também o Senhor disse, que se nós te desobedecêssemos, nós seríamos espalhados, mas se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos traria de volta em segurança. Então Deus, eu me coloco em oração, em prol das famílias do teu povo. Eu não quero ver pessoas que eu amo destruídas e humilhadas. Eu não quero ver o povo que o Senhor ama desoladas. Eu não quero ver o teu plano destruído. Eu não quero ver essas pessoas passando por tanto sofrimento e sendo humilhadas. E nesse momento ele entra para uma oração de arrependimento, embora ele não estivesse incluído na desobediência, mas ele se colocou na brecha, ele se colocou no lugar da oração para a vida de alguém. Nós costumamos dizer, eu estou pagando o preço para a transformação de alguém. Irmãos, essa palavra é o que o Senhor colocou no meu coração. A grande parte que Ele faz é dizendo, é verdade, o povo pecou. E talvez você diga, é verdade, dentro de casa existem pessoas que estão sofrendo consequências da desobediência. Eu conheço pessoas na minha família que simplesmente viraram as costas para Deus, mas elas são amadas por Deus. O Senhor tem um propósito na vida delas. Pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser um irmão, pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser um filho, pode ser uma pessoa lá do trabalho, pode ser alguém que conviveu com você na igreja, e você diz, essa pessoa, ela já teve o favor de Deus, ela já andou debaixo da glória de Deus, mas hoje, olhando a história do que eu já ouvi falar,
ela está sofrendo, talvez ela esteja cega e não veja, mas está debaixo de uma humilhação. O inimigo cercou a vida dela e está destruindo a vida dela, mas eu não vou ficar olhando, porque eu creio, Deus, que o Senhor é o Deus temível, é Deus fiel, é Deus de aliança e misericordioso, é Deus que ama. Então, Pai, ouve a minha voz, ouve a minha oração, e eu me coloco nesse lugar para dizer: Pai, perdoa, perdoa, libera de novo o teu perdão. Pastor, eu posso pedir perdão em prol do outro? Olha, irmão, existe um perdão que a própria pessoa vai ter que pedir a Deus, e é o Espírito Santo que vai gerar isso. Mas sim, você pode se colocar diante de Deus dizendo: essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. E olha, irmão, vou dizer bem a verdade, para apontar o dedo, para humilhar e envergonhar, o diabo já faz isso. O diabo já faz isso. O que essas pessoas estão precisando são de pessoas que se colocam na brecha. O que essas pessoas estão precisando são pessoas que creem nessa palavra de restituição, num Deus que é capaz de trazer a restauração, num Deus que é capaz de mudar a história de uma vida. Você não pode desistir de pessoas que Deus ama, de pessoas que você ama também. Você não pode. Ah, pastor, mas eu enjoei, a escolha dele, a escolha dela. Não, irmão, o povo hebreu escolheu ir longe da face de Deus, mas tinha alguém que, quando ouviu a destruição, não aceitou, disse: não, não é isso que Deus tem. Se ajoelhou diante do Senhor, chorou, lamentou e disse: nem comer eu vou, não vou comer, eu vou jejuar, eu vou orar, porque eu não aceito essa realidade. Irmão, não aceita seu filho flertar com o mundo, sua filha flertar com o mundo. Seus filhos são propósito de Deus, seus filhos são do Senhor, tua família é de Jesus. Ainda que você diga: ah, mas já se tornou maior de idade, agora faz a escolha deles. Não, irmão, não é assim. Ainda é necessário ter alguém que creia na restauração. É tempo de restituição, é tempo de restauração. Eu não aceito, irmão. Eu não aceito ver pessoas que já foram tão usadas por Deus, perdidas, se vendendo para o mundo, voltando àquele lugar que Deus um dia as tirou. Ah, mas isso é a escolha de cada um ter livre-arbítrio, tá? Mas eu posso orar para que o Espírito Santo de Deus que me ouve, tire desse sofrimento e tire dessa humilhação. Irmão, Deus quer restaurar a tua casa, Deus quer restaurar a tua família, Deus quer restituir os seus familiares, Deus quer restituir aquele que aparentemente nem quer mais saber do Senhor. O Senhor os ama, e olha, Deus quer ouvir a tua oração, e Deus vai responder a tua oração. Em 2 Crônicas 7,14, o Senhor, Ele foi claro dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, eu perdoarei os seus pecados, e eu curarei a sua terra. Essa palavra serve pontual para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, irmão. Hoje eu disse para minha esposa: é inacreditável ver os crimes que estão acontecendo nessa cidade.
essa semana apareceu uma moça degolada. Talvez você tenha ouvido falar de uma moça aí que foi morta. Bom, isso não é normal. A gente não pode normalizar aquilo que não é normal, porque daqui a pouquinho a gente acha que é tudo comum, e a gente daqui a pouquinho está apontando o dedo e julgando, dizendo é por causa disso, é por causa não é por causa de nada, é por causa do diabo. O diabo é que veio roubar, matar e destruir. Jesus ama aquela moça, Jesus sempre amou a vida dela. Jesus ama essa cidade, Jesus ama esse país. Precisa ter alguém que crê na palavra da restituição. A única coisa capaz de mudar essa cidade é o Evangelho. E a palavra Evangelho é boas novas. É se o Espírito Santo convencer que essas pessoas são amadas, que elas não precisam daquilo que o mundo está oferecendo. Nós não podemos olhar e dizer, bom, não é dentro de casa, não é comigo, não me importa. Não, importa sim, irmão. Importa. E tem que se importar. E não pode ser tão banalizado. Essa coisa da mídia, expor a violência, banaliza ela. Torna comum. É mais um assassinato. É mais uma violência. É mais um abuso, é mais um estupro, é mais uma criança sendo abortada, é mais um roubo, é mais uma fraude, é mais uma corrupção. Não, irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se afastar dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu curarei a sua terra. Tem um povo de Deus no Brasil, irmão. Tem um povo de Deus no Brasil que precisa clamar por essa terra. Tem um povo de Deus na cidade de Limeira que precisa se levantar em clamor por essa cidade. Irmão, tem alguém lá na tua casa precisando da tua oração, da tua intercessão. Tem alguém que precisa se colocar em lamento, em jejum e oração e dizer: Deus, pecamos, mas o Senhor é misericordioso, restaura. E aí Deus vai levantar você como instrumento de restauração. Deus vai levantar você como instrumento de restauração nessa terra. Eu quero que você profetize em nome de Jesus. Se você orar, diga: se você orar, o Senhor vai levantar você como instrumento de restauração nessa terra. Você crê nisso? Neemias jejuou, fez uma oração dupla. Primeiro ele fez a de arrependimento, depois ele fez uma oração de fé. O término da oração de Neemias, ele dizendo: Senhor, o Senhor resgatou teu povo com grande poder e braço forte, que os seus ouvidos estejam atentos a oração do teu servo. E Deus, faz hoje, que esse servo seu seja bem sucedido, e me conceda benevolência. Me dá, Senhor, a tua graça. E a Bíblia diz, irmãos, que ele, como copeiro do rei, ele vai agora servir o rei. E normalmente, obrigatoriamente, quem serviu o rei tinha que entrar com uma aparência feliz, mas ele não estava feliz. E o rei percebeu: por que você está triste? E ele ficou com medo, porque quem ficava triste diante do rei morria. E ele foi ousado de dizer: eu não posso me alegrar enquanto a terra onde os meus antepassados foram sepultados está sendo desolada, destruída. O lugar da minha família está se perdendo, está acabando. Acabaram com as propriedades,
acabaram com o nosso sonho, acabaram com as promessas. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei não pergunta nada para ele do que ele ia precisar, pergunta dele. O rei pergunta para ele: quanto tempo você quer para restaurar a sua terra? E ele é ousado, e ele fala com o rei, e o rei, ele responde o pedido de Neemias, para voltar a reconstruir os muros e os portões da cidade. Irmãos, e a Bíblia diz que em 52 dias, os muros foram levantados. Você sabe o que significa isso? Um tempo de um avanço, que Deus não apenas respondeu, Deus liberou os recursos, Deus liberou a resposta, Deus deu pessoas para ajudar, mesmo no meio da oposição. O Senhor fez e fez rápido, e eu quero profetizar em nome de Jesus: o Senhor vai responder a tua oração, o Senhor vai acelerar o tempo da restauração e da reconstrução da sua casa, da sua família, dessa cidade e do nosso país, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estou liberando essa palavra profética. Você está entrando num tempo de restituição da parte de Deus. Você está entrando num tempo de restauração em todas as áreas da sua vida, irmão. Mas não adianta você pensar que Deus quer restituir e restaurar apenas o teu dinheiro. Porque o que adianta, querido? Você está cheio do dinheiro e seu filho está indo para o inferno. O que adianta você dar uma boa cama para a tua filha e ela não quer saber mais de Jesus? Chegou a hora, irmão, de uma restauração familiar. E eu creio que o Senhor está trabalhando lá dentro da tua casa. Eu estou liberando essa palavra, o poder de Deus agindo lá dentro da tua casa, trazendo restauração para a tua filha, para os teus filhos. A restauração, irmão, em nome de Jesus, para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, para os teus familiares. Eu estou liberando uma palavra de uma restauração, e que haja aceleração nesse processo, e que o Senhor libere o poder, em nome de Jesus, para que você e sua casa volte a servir o Senhor. O Espírito de Deus me diz: não tenha medo do que aconteceu no passado, porque o que te aconteceu no passado não comprometeu a promessa de Deus. O que Deus prometeu, Ele ainda sabe o que quer fazer, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida, há uma promessa de Deus sobre a tua casa, há uma promessa de Deus sobre o teu esposo, há uma promessa de Deus sobre a tua esposa, há uma promessa de Deus sobre os seus filhos. A tua casa é do Senhor Jesus, o teu lar é do Senhor Jesus, essa cidade é de Jesus, esse país é do Senhor. E eu estou declarando em nome de Jesus que nós nos levantaremos para profetizar o tempo da restauração, o tempo da restituição de algo que o Senhor vai fazer, e vai fazer também através de você, em nome de Jesus. Na semana passada, a mulher foi diante do rei, e o rei ouviu a história. Nessa semana, Neemias foi diante de um rei, e o rei também ouviu a história. Na semana passada, o rei liberou uma palavra que moveu todos os recursos necessários para restaurar a vida dela. Hoje, eu vejo o rei de novo liberando a mesma palavra, liberando recursos para isso acontecer. Irmão, em nome de Jesus, o convencimento vem do Espírito Santo, e os recursos virão do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando em nome de Jesus que o Rei da Glória, Jesus Cristo, liberou uma palavra que está movendo os céus para te restituir, para te restaurar, e para restaurar a vida dos seus familiares também.
O Senhor está tirando você do tempo da perda. Você está entrando para o tempo de favor. Pastor, o que é que Deus te fala que está se perdendo lá dentro da tua casa? Dentro das nossas casas, dentro da minha casa? A conversa, o diálogo, o carinho, o afeto, a preocupação, a atenção, o tempo de ficar junto. Hoje em dia as pessoas estão se perdendo com coisa pequena, irmão. Coisa pequena. Volta a pôr uma mesa para a tua família sentar e comer junto. Volta a pôr uma mesa para a tua família sentar e comer junto. Desliga o celular. Deixa o celular no outro cômodo. Que a rede social não é mais importante do que os seus filhos. A rede social não é mais importante do que a tua família. Dinheiro nenhum compra a herança de Deus. Seus filhos são a herança do Senhor. Falei hoje para o Estevam. Primeira coisa, quando você puder e estiver bem, e eu puder levar você para fazer um passeio, vou levar você lá para Curitiba. Que eu não levar você para conhecer coisa bonita lá. Passar frio, mas conhecer coisa bonita. Você vai comer muito lá. Não deixa sair das suas mãos a herança que Deus te deu. Dinheiro não é mais importante. Você pode ter dinheiro e perder a tua herança. Deus, eu estou lamentando, eu estou jejuando, eu estou chorando, estou orando, para que o Senhor se mova e me atenda. Porque se primeiro o arrependimento tem que começar em mim, então eu peço perdão. O Salmo 51 que eu proclamei aqui no início do culto: o coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Então, se precisar primeiro alguém se arrepender, que seja eu. Irmãos, estava vindo para cá e o Senhor me disse: fale para a minha igreja. Eu até marquei aqui que eu estou liberando uma palavra profética de restauração, de restituição, e que Jesus Cristo veio restaurar tudo, a partir da cruz e do relacionamento com o Pai. Fale para a minha igreja que tudo vai ser restaurado. Tudo, tudo. Mas o Senhor me disse: é o tempo de voltar a conversa, irmão, com Deus e com as pessoas que você ama. Você crê que Deus está falando com você? Fala para a pessoa perto de você: assim te diz o Senhor. É o tempo de quebrar o orgulho. É o tempo de quebrar a crítica. É o tempo de quebrar acusações. É tempo de olhar nos olhos de novo do Senhor e encontrar amor. Diga: é tempo de conversar com o Rei. E é tempo de voltar a conversar com as pessoas que estão perto de você. Tem muita crise na sua vida que pode ser resolvida com um diálogo. Com acerto de um diálogo. Pastor, mas aquela pessoa não vem me pedir perdão. Seja você aquele que primeiro
se propõe a perdoar. Neemias reconheceu, o povo não é santo, tem erro, mas Deus, estou me colocando no lugar de pedir perdão. Papai, pede perdão pelos seus filhos. Mamãe, pede perdão pelos seus filhos. Esposa, pede perdão pelo teu esposo. Esposo, pede perdão pela tua esposa. Igreja, pede perdão pela cidade. Cidade, pede perdão pelo país. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra, eu perdoarei seus pecados, diz o Senhor. Eu creio que Deus está liberando restauração na tua casa. Tem coisas que você olhou e disse, mas isso não vai mudar. E o Senhor está me dizendo hoje, irmão, o que aparentemente ficou parado, escondido, abafado, e que você achou que não voltaria mais, o Senhor está trabalhando com restauração, o Senhor está trabalhando com restituição. Em Cristo a sua restituição vai ser completa. Deus está trabalhando em cada área da tua vida agora. Você está entrando num processo de restauração. Conta por irmão pertinho de você, diga, alegra o teu coração, que você está entrando num processo de restauração. Fala para a pessoa do outro lado, alegra-te no Senhor. Você está entrando num processo de restauração, e Deus vai restaurar todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida serão restauradas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor me disse, fala para a minha igreja, que tem coisas que você não entendeu, porque passou, mas Deus te protegeu, o Senhor te livrou, te preservou, e o que Ele vai entregar para você agora vai voltar restaurado. O que Deus vai te devolver, vai devolver restaurado. Eu profetizo casamentos restaurados, irmão. Pastor, mas houve algo muito grave. Eu sei, mas eu sirvo um Deus misericordioso, e quando Deus decide restaurar, Ele não devolve igual, Ele restitui, Ele devolve algo novo, Ele devolve algo transformado, Ele não devolve algo apenas mudado, melhorado, Ele faz de novo. Eu quero profetizar vinho novo no seu casamento, haja vinho novo nos seus relacionamentos, haja vinho novo para o teu relacionamento, em nome de Jesus. Uma palavra de restituição para você e para a tua família hoje. Antes do louvor ali, antes da pregação no louvor, o Espírito Santo de Deus me disse, tem muita coisa lá do passado que precisava ser acertada. Tem coisas que talvez você está vivenciando, que é reflexo de coisas que você aprendeu e vivenciou, e que ficou marcado dentro de você. Abra o teu coração. Não é a sua verdade que vai mudar essa realidade, é o convencimento da verdade de Deus. Se renda, se humilha de novo. Pastor, mas eu vou me humilhar diante da pessoa? Não, irmão, a instrução hoje é diante de Deus. Neemias disse, não gostei da notícia, eu queria que eles estivessem melhor, Deus tinha um plano tão lindo, e ele se colocou
em lamento, jejum e oração. Escuta. Durante o tempo que o meu filho ficou internado, 21 dias eu entrei em jejum. Deu um intervalo, prossegui para um outro jejum. Até que num dia eu disse, eu sei a gravidade, e esse dia eu vou jejuar. Eu usei uma palavra diante de Deus nesse jejum. Irmãos, eu garanto para você que o jejum move a mão de Deus. Jejua pelo teu familiar. Jejua pela tua família. Pastor, como é que eu vou jejuar? Bom, existem alguns jejuns. Existe um jejum que é completo, da meia-noite até o horário que você estabelecer, não toma água e não come nada. Esse período de consagração normalmente não é muito longo. É um jejum completo. O Espírito Santo de Deus vai levar você ao jejum. Que a Bíblia fala que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para jejuar e ser tentado pelo diabo. Então é o Espírito Santo que vai guiar você. Existe um jejum que é completo, sem água e sem comida, mas com um objetivo. Você pode fazer um jejum que pode ser, por exemplo, só de alimento, sem água, e pode ser por um período. Deus pode falar 3 dias, 7 dias, 21 dias, ou até mais. Se for um jejum muito longo, você pode tirar algumas coisas, como do Daniel. Ele disse, manjar desejável eu não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca. Então o que ele diz? Eu estou jejuando de coisas que eu gosto de comer. Então vou entrar um jejum de alface, legume. Estou tirando chocolate, estou tirando café, estou tirando bolo, sei lá que você gosta. Durante tanto tempo, vou fazer esse jejum, em prol da minha família, porque eu não aceito tanta promessa e tanta destruição. Se Deus está me mandando e está me liberando uma palavra de restituição, o inimigo não assola mais. Irmão, o inimigo não vai assaltar a tua casa, o inimigo não vai roubar a tua família, o inimigo não vai roubar a tua herança, o inimigo não vai se apropriar daquilo que é de Deus. Em nome de Jesus, eu quero declarar essa palavra de restituição. Onde você foi tocado pelo inimigo, em Cristo você vai ser restituído. Liberando essa palavra agora. Onde você um dia tinha sido tocado pelo inimigo, em Cristo você será restituído. Até coisas que foram tiradas de você do passado, mas era seu por direito, vai ser restaurado, vai ser recuperado. E oração? Jejum e oração. Irmão, uma bomba de poder, jejum e oração. Jejum e oração. Hoje eu não jejuei. Ontem eu jejuei. Pastor, mas não é pecado falar que está jejuando? Pecado é ostentar o jejum. Mas se alguém vier falar para mim, me oferecer alguma coisa para comer, isso vai ser normal, porque se você for jejuar, mais tentado você vai ser. E é assim, quando você está jejuando é que aparecem as coisas boas para comer. Mas aí eu posso falar que eu estou jejuando? Pode. E não é pecado? Não. Você só não precisa ostentar, porque isso não é ostentação, é na verdade quebrantamento, é jejum de quebrantamento. Irmão, por amor a Deus, e por amor à herança de Deus, entra nesse lugar de jejum, oração, quebrantamento, e o rei
vai liberar a resposta para você. Estou profetizando, irmão, que depois desses tempos, o Senhor vai liberar respostas, e você vai testemunhar o mover de salvação na tua casa, porque eu estou declarando que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Diga para quem está perto de você, diga: Jesus Cristo, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. Você crê nisso? Nós estamos debaixo de uma palavra profética de restituição. Entra para o jejum, entra para a oração, entra para o arrependimento, e o Rei vai liberar o favor dele sobre a tua vida. Você vai ver, irmão, essas ruínas vão ser reerguidas. Eu quero profetizar em nome de Jesus: o que você viu em ruínas vai se reerguer, a tua família vai se reerguer, o convívio vai voltar, o amor vai voltar, o inimigo vai sair, as muralhas vão se levantar, as portas vão ser reedificadas, e quem estiver lá dentro será guardado novamente. Em nome de Jesus, estou liberando essa palavra, uma aceleração no tempo da reconstrução. Você crê nisso? Levanta a mão em direção ao teu irmão e diga: eu profetizo que você está num tempo de restituição completa em todas as áreas da sua vida, e a primeira é a sua família. A tua família é importante para Deus. Diga: eu profetizo que você entra agora num tempo de aceleração dessa reconstrução. Vai haver restauração lá dentro do teu lar, em nome de Jesus. Amém. Você crê? O que eu tenho que fazer, pastor? Vai na brecha, vai se arrepender, conversa com o Rei, volte a falar com seus familiares, senta na mesa de novo, paga o preço do jejum, paga o preço da oração. Mas no final da tua oração, pelos olhos da fé, veja o Espírito Santo convencendo que essa obra vai vir dele. Você ora e Deus opera. Você ora e Deus opera. Conta para o teu irmão: é você que vai orar, mas é Deus quem vai operar. Fala para a pessoa do outro lado: é você quem vai orar, mas Deus quem vai operar. Levanta a mão a quem você puder e diga: eu profetizo uma restauração familiar para você hoje, em nome de Jesus. Recebe aí, recebe aí, recebe aí. Enquanto eu estava pregando, Deus trouxe para a sua vida quais são as ruínas. Deus trouxe na tua mente quais são as portas que foram queimadas. Às vezes é um mal-estar com a sogra, com o sogro, uma palavra mal falada com o cunhado, com a cunhada, às vezes uma briguinha entre irmãos. Quebra isso, irmão. Quebra isso no jejum, na oração e no arrependimento. Casa dividida não prospera, e Deus quer prosperar você. Por isso que vai ter que arrumar primeiro lá dentro. Mas eu creio, o Rei ouviu a tua história, e o Rei já liberou a ordem: restitua tudo o que é dessa vida por direito. Restitua tudo, restitua tudo. Foi a palavra do Rei que eu declarei semana passada. Restitua, devolva aquilo que é seu por direito e herança. Vai ser restaurado.
Vou terminar aqui, irmão. A oração e a disposição de Neemias provocou uma reconstrução natural e espiritual para a nação de Israel. Natural e espiritual. Natural, porque os muros foram reconstruídos. Espiritual, porque o povo hebreu havia se desviado da presença de Deus. Deus vai levantar você como restaurador de muralhas. Deus vai levantar você como restaurador de ruínas. E eu falo de coisas naturais que serão reconstruídas, que serão devolvidas, que serão restauradas. Mas eu falo principalmente da glória do Senhor que vai voltar dentro da tua casa, da shalom do Senhor que vai invadir lá, da presença de Deus na tua casa e na tua família. Eu falo em nome de Jesus. Você é a tua casa cheia da glória de Deus. Você é a tua casa cheia da presença de Deus, se submetendo de novo à vontade do Pai. Você recebe isso? Profetiza na vida do teu irmão. Diga: eu creio que nessa noite essa palavra já está sobre a tua vida. Você está debaixo de uma palavra profética de restituição. O Senhor vai restaurar a tua família, no nome de Jesus. Alguém que creia? Você crê? Vou te dar um tempo para colocar essa coisa que você precisa colocar para fora. O que, pastor? O lamento, o choro, a dizer: Deus, que bom que o Senhor me trouxe para esse culto. Eu precisava dessa palavra. O primeiro a buscar arrependimento sou eu. Não aceito ver minha família na droga, minha família que já foi do Senhor, preso na bebida. Eu não aceito. O Senhor tem planos. Eu não aceito a inimizade. Eu não aceito essa contenda. Mas eu creio que o Senhor é misericordioso. E eu sei que o Senhor vai trazer essa restauração. E eu sei por quem eu tenho que orar. Primeiro, sou eu que me arrependo. Mas depois, faz essa obra lá, a essa pessoa que o Senhor ama e que eu amo também. Curva a tua cabeça. Enquanto o louvor está aqui, você vai orar. A oração de Neemias. E Deus vai ouvir você.